A noite estava perfeitamente planejada. Eu havia escolhido um restaurante sofisticado, reservado uma mesa para todos nós e até pensado no que dizer na hora certa. Afinal, não era todo dia que você entregava um presente tão importante. Não para alguém como minha sogra, Eliane. Eliane era intensa. Sempre tinha uma opinião sobre tudo, desde a decoração da minha casa até como eu deveria gerenciar minha empresa. Com o tempo, aprendi a ignorar os comentários. É só o jeito dela, diziam. Mas, naquela noite, algo me dizia que a intensidade dela ia além do habitual. Cheguei ao restaurante um pouco antes para garantir que tudo estivesse perfeito. O garçom me acompanhou até uma mesa próxima à janela, com vista para a cidade iluminada. Meu marido, Gustavo, chegou logo depois, acompanhado de sua mãe. Ela estava impecável, como sempre, com um vestido vermelho que parecia gritar: "Olhem para mim." "Que lugar bonito", disse Eliane, com um sorriso que parecia ensaiado. "Não achei que fosse seu estilo, querida." Respirei fundo, mantendo a calma. Achei que o ambiente combinaria com a ocasião. O jantar começou tranquilo. Conversas educadas sobre o clima, viagens e amenidades. Eu sentia o olhar de Eliane pousar em mim de tempos em tempos, analisando cada detalhe, como se estivesse procurando algo errado. Mas eu mantinha minha postura, sabendo que a grande revelação da noite viria no momento certo. Até que o acidente aconteceu. Estávamos no meio do jantar quando Eliane, ao gesticular para enfatizar uma história sobre sua viagem mais recente, derrubou sua xícara de café direto no meu vestido. O líquido quente escorreu pela seda, me queimando levemente e manchando o tecido. "Meu Deus!" exclamou ela, com uma expressão de falso choque. "Eu sinto muito. Foi um acidente." Levantei-me, tentando conter o desconforto e a dor. Gustavo também se levantou, preocupado. "Tá tudo bem, foi só o susto", eu disse, forçando um sorriso. O garçom rapidamente trouxe toalhas, e eu me retirei para o banheiro para tentar limpar o estrago. Enquanto esfregava o tecido, ouvi passos atrás de mim. Era Eliane. "Vim ver se você precisa de ajuda", disse ela, com uma voz que soava quase gentil. Eu me virei para responder, mas o que ela disse em seguida me deixou sem palavras. "Sabe, querida, é bom você não se acostumar a estar no topo. Ninguém gosta de quem tem tudo. Principalmente eu." Fiquei paralisada. Ela me encarava, sua máscara de educação finalmente caindo. "Como assim?" perguntei, tentando processar suas palavras. Ela deu um sorriso amargo. "Você acha que não percebo? A casa perfeita, o marido dedicado, o sucesso nos negócios. Não é justo. Eu merecia isso, não você." Eu queria gritar, queria responder, mas fiquei em silêncio, chocada demais para reagir. Não era apenas o café no vestido ou as pequenas alfinetadas de sempre. Era inveja. Pura, direta e sem vergonha. Quando voltei à mesa, com o coração ainda disparado, olhei para Gustavo, que conversava distraidamente com o garçom. Olhei para Eliane, que agora exibia um sorriso satisfeito. E, naquele momento, eu soube que o presente que eu planejava para ela não seria apenas um gesto de generosidade, mas um verdadeiro teste. Voltei para a mesa com o peso daquela confissão ainda ecoando na minha mente. O que Eliane acabará de dizer no banheiro parecia irreal. Ela tinha inveja de mim. Não era mais um palpite ou uma sensação, agora eu sabia com todas as letras. "Tudo bem, amor?" Gustavo perguntou assim que me sentei novamente. Ele parecia genuinamente preocupado, mas, ao mesmo tempo, não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. "Sim, só precisei de um momento para me recompor", respondi, tentando sorrir. Eliane, ao meu lado, continuava com sua expressão impecável, como se não tivesse acabado de despejar uma verdade tão amarga. Era impressionante como ela conseguia mudar de papel tão rapidamente. Ali, na frente do filho, ela parecia a sogra mais compreensiva e adorável. O jantar continuou. O garçom trouxe os pratos principais, e Gustavo começou a contar sobre uma reforma no escritório dele.
Eu mal prestava atenção. Minha mente estava em um turbilhão, revivendo cada palavra dita no banheiro. Não é justo. Eu merecia isso, não você. Por que ela diria algo assim? Eu nunca me coloquei em competição com Eliane. Tudo que eu conquistei foi fruto do meu esforço, e sempre tentei incluí-la na nossa vida. Eu era a pessoa que sugeria jantares em família, lembrava dos aniversários dela e fazia questão de manter um relacionamento cordial. E agora isso? A conversa na mesa parecia distante, como um som abafado. Gustavo e Eliane riam de algo, mas eu só conseguia observar o sorriso dela. Ela parecia tão satisfeita, como se tivesse tirado um peso das costas ao confessar o que sentia por mim. Querida, você está tão quieta hoje. Está tudo bem? Perguntou Eliane, com a voz doce e uma pitada de cinismo que só eu conseguia perceber. Está tudo ótimo, menti. Só estou pensando no que vou dizer mais tarde. Ela ergueu a sobrancelha. Ah, tem algo especial para compartilhar? Sim, mas prefiro guardar a surpresa para o momento certo. Eu disse isso com firmeza, olhando diretamente para ela. Por um segundo, vi algo mudar em sua expressão, como se tivesse entendido que aquilo não era apenas sobre negócios. Era sobre nós. Enquanto Gustavo continuava distraído, falando sobre trabalho, Eliane se inclinou ligeiramente em minha direção e sussurrou. Espero que não seja algo que você vá se arrepender. Minha paciência estava no limite. Ela estava me provocando, testando até onde eu iria. Mas eu não ia dar a ela a satisfação de me ver perder a compostura. Respirei fundo e sorri. Arrependimento não é algo com que eu me preocupo, Eliane. Mas obrigada pelo conselho. Ela recuou, ainda com aquele sorriso no rosto. Mas, por dentro, eu sabia que a vitória dela naquela noite estava longe de ser completa. Quando o jantar finalmente chegou ao momento da sobremesa, senti o peso da decisão que precisava tomar. Era justo continuar com o que eu havia planejado. Passar uma filial da minha empresa para o nome dela, como um presente, ainda fazia sentido depois de tudo o que ela disse? Eu olhei para Gustavo, que estava tão animado. Ele nem fazia ideia da tensão que se formava entre nós duas. Parte de mim queria contar tudo a ele, mas eu sabia que aquilo só criaria mais problemas. A sobremesa chegou, e com ela, o momento que eu havia aguardado a noite toda. Levantei minha taça de vinho, batendo levemente para chamar a atenção dos dois. Antes de terminarmos essa noite, gostaria de compartilhar algo importante. Gustavo sorriu, curioso. Eliane me olhou fixamente, mas agora havia algo diferente em seu olhar, incerteza. Eu estava prestes a revelar a surpresa que mudaria nossas vidas, para melhor ou pior. O silêncio na mesa era quase palpável enquanto eu me levantava. Meu coração batia forte no peito, mas não pelo motivo que eu imaginava quando planejei este momento. Eu deveria estar animada, empolgada em surpreender a todos, mas, depois da confissão de Eliane, a sensação era diferente. Gustavo me olhou com aquele sorriso caloroso que sempre me dava forças. Ele não fazia ideia do peso das minhas palavras naquela noite. E Eliane, bem, ela parecia alerta, como se já desconfiasse de que algo grande estava por vir. Quero agradecer a vocês dois por estarem aqui hoje, comecei, segurando a taça de vinho com firmeza. Minha voz estava controlada, mas eu sentia a tensão em cada palavra. Esse jantar não é apenas uma reunião em família, mas também um marco importante para mim. Eliane inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos fixos em mim. Como todos sabem, a minha empresa tem crescido muito nos últimos anos, e sou incrivelmente grata por isso. Mas também sei que não teria chegado até aqui sem o apoio das pessoas ao meu redor. Gustavo sorriu, obviamente pensando que eu estava prestes a falar sobre ele. E, de certa forma, ele não estava errado. Meu marido sempre foi meu porto seguro. Mas aquela noite não era sobre ele. Por isso, decidi que é hora de reconhecer alguém especial, alguém que merece uma oportunidade de assumir um papel importante nessa jornada. Os olhos de Eliane brilharam por um instante. Era como se ela já soubesse que eu estava falando dela.
E, sinceramente, aquele brilho me deu um nó no estômago. Eliane, falei, olhando diretamente para ela. Quero que você assuma uma das filiais da minha empresa. O impacto foi imediato. Gustavo arregalou os olhos, surpreso, e começou a sorrir. Sério? Uau, amor, isso é incrível! Ele disse, animado. Eliane, por outro lado, ficou estática. Por alguns segundos, ela não disse nada. Apenas me encarou, como se estivesse tentando processar o que acabará de ouvir. Eu? Ela finalmente perguntou, a voz um pouco mais baixa do que o normal. Sim, confirmei, mantendo meu tom firme. É uma filial em crescimento, e acho que você tem o potencial para gerenciá-la e levá-la ainda mais longe. A verdade era que eu havia planejado isso há meses. Apesar de todos os momentos difíceis que tive com Eliane, sempre quis encontrar uma maneira de incluir ela em algo maior, algo que a fizesse sentir importante. E, até aquela noite, achava que isso seria suficiente para estreitar nossos laços. Ela sorriu. Ou pelo menos tentou. Mas era um sorriso estranho, forçado, que não chegava aos olhos. Isso é, muito inesperado, disse ela, ainda tentando parecer grata. Não sei nem o que dizer. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mas não podia. Ela estava lidando com a confusão de saber que a pessoa que ela invejava tanto acabará de lhe entregar uma oportunidade que ninguém mais daria. Não precisa decidir agora, continuei. Pense no assunto. É uma chance para crescer e mostrar o quanto você é capaz. Gustavo, sem perceber o subtexto, levantou sua taça para brindar. A minha mãe, a nova empresária da família. Brindamos, e eu tentei manter a compostura. Eliane apenas ergueu a taça, ainda com aquele sorriso tenso, sem conseguir esconder completamente a contradição dentro dela. Quando o jantar acabou e nos despedimos, Gustavo foi buscar o carro enquanto Eliane e eu ficamos esperando na entrada do restaurante. Ela se aproximou de mim, o sorriso desaparecendo assim que estávamos sozinhas. Por que você fez isso? Perguntou, a voz baixa e carregada de desconfiança. Eu a encarei, mantendo a calma. Porque eu acredito em você, Eliane. Apesar de tudo. Ela riu, mas era um riso amargo. Acredita em mim? Ou isso é só mais uma forma de me colocar no meu lugar? Você é quem decide o que fazer com essa oportunidade, respondi, sem alterar meu tom. A escolha está nas suas mãos agora. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Gustavo chegou com o carro. Entramos, e o caminho de volta foi preenchido por conversas leves entre ele e a mãe. Mas eu sabia que as verdadeiras consequências daquela noite estavam apenas começando. Os dias após o jantar foram um turbilhão de emoções. Gustavo estava radiante com a ideia de sua mãe assumir um papel na minha empresa. Ele falava sobre isso com tanto entusiasmo que, por um momento, eu quase me convenci de que tudo estava bem. Quase. Eliane, por outro lado, estava silenciosa. Não havia respondido formalmente à minha oferta, mas não era preciso. Suas ações falaram por si. Na manhã seguinte ao jantar, recebi um e-mail dela. Frio e direto, sem nem mesmo um bom dia no início. Ela agradecia pela confiança, mas deixava claro que precisava de mais informações antes de aceitar. Aparentemente, queria saber tudo, lucros, funcionários, projeções. Era uma atitude esperada de alguém que estaria assumindo uma filial, mas, vindo de Eliane, parecia menos curiosidade e mais um jogo de poder. No final do e-mail, ela escreveu: espero que isso não seja uma tentativa de controlar como devo viver minha vida. Li aquilo várias vezes. Era incrível como ela conseguia transformar um presente em algo tóxico. Mesmo assim, respirei fundo e respondi com profissionalismo, enviando todos os dados necessários. Mas eu sabia que isso não acabaria ali. Dias depois, Gustavo insistiu que fossemos almoçar com ela. Achei estranho, mas concordei. Talvez ela quisesse discutir a oferta pessoalmente, pensei. Quando chegamos à casa dela, fui recebida com aquele mesmo sorriso polido que agora eu sabia ser uma máscara.
Sentamos à mesa, e enquanto Gustavo falava sobre trivialidades, Eliane finalmente quebrou o silêncio. Recebi os documentos da filial. Confesso que é um desafio interessante. Fico feliz que tenha visto o potencial, respondi, tentando soar amigável. Sim, mas ainda me pergunto por que você escolheu justamente essa filial, ela continuou, inclinando-se para frente. É a mais problemática, não é? Eu não esperava aquela acusação tão direta. Mantive minha postura. Problemática não seria a palavra. É uma filial em crescimento, com desafios, sim, mas também com grandes oportunidades. Achei que você gostaria de algo que realmente mostrasse seu potencial. Entendi, ela respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Então, na sua visão, isso é um teste para mim? Antes que eu pudesse responder, Gustavo interferiu. Mãe, não é nada disso. É uma chance incrível. A filial tem muito potencial, e a ideia é que você possa crescer junto com ela. Ela olhou para ele, depois para mim, e por um momento pensei que a conversa acabaria ali. Mas Eliane nunca sabia a hora de parar. Só quero garantir que isso não seja, como posso dizer, uma forma de me manter ocupada enquanto você continua brilhando sozinha. Aquilo foi a gota d'água. Antes que Gustavo pudesse dizer algo, decidi falar. Eliane, se você acha que minha intenção foi te menosprezar, está completamente enganada. Esta é uma oportunidade real, com responsabilidade real. Você tem todas as ferramentas para transformar essa filial em algo incrível, mas, se isso não é o que você quer, tudo bem. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa com a firmeza da minha resposta. Vou pensar no assunto, disse, finalmente recuando. O resto do almoço foi desconfortável. Gustavo, alheio à atenção, continuava tentando animar a conversa, mas Eliane e eu sabíamos que estávamos em um impasse. Quando saímos da casa dela, Gustavo segurou minha mão e sorriu. Acho que minha mãe está empolgada com a ideia. Ela só tem um jeito diferente de mostrar isso. Assenti, sem querer destruir sua ilusão. Mas, por dentro, eu sabia que aquilo estava longe de ser empolgação. Eliane não estava aceitando um presente. Ela estava planejando um novo jogo. E eu precisava estar pronta para o que viesse a seguir. Eliane finalmente aceitou a oferta. A resposta veio em outro e-mail, curto e sem emoção, dizendo que estava disposta a assumir o desafio. Era esperado, mas, mesmo assim, me trouxe um alívio misturado com apreensão. Porém, foi só ela assumir a filial que os problemas começaram a surgir. Na primeira semana, recebi mensagens de funcionários preocupados. Eliane havia dispensado reuniões importantes, tomado decisões sem consultar ninguém, o mais estranho, transferido alguns funcionários experientes para outras unidades. Eu sabia que ela estava testando limites. Chamei uma reunião com ela para tentar entender o que estava acontecendo. Nos encontramos em um café, longe da filial, para evitar constrangimentos públicos. Eliane, eu notei algumas mudanças inesperadas na filial, comecei, tentando ser direta, mas educada. Ela sorriu, tomando um gole do seu cappuccino. Mudanças são necessárias, querida. Você sabe disso. Sim, mas é importante que essas mudanças sejam discutidas com a equipe antes. Algumas decisões estão gerando instabilidade. Ela cruzou as pernas e me olhou com calma, mas seus olhos tinham aquele brilho de desafio. Instabilidade ou medo de que eu faça algo diferente de como você faria? Respirei fundo, mantendo a calma. Eliane, eu confiei essa filial a você porque acredito no seu potencial. Mas é importante lembrar que decisões impulsivas podem afetar não apenas você, mas toda a equipe. Talvez seja isso que você queria, não é? Que eu fale, para poder dizer que estava certa o tempo todo. Essa frase me atingiu como uma faca. Isso é o que você pensa? Perguntei, tentando esconder a frustração. Eu só acho curioso como você está tão interessada em cada passo que dou. Talvez você ainda não tenha aprendido a delegar. A conversa não levou a lugar nenhum. Eliane se levantou antes que eu pudesse insistir em uma solução.
Não se preocupe, querida. Sei o que estou fazendo. Você deveria se preocupar menos e confiar mais. Ela saiu do café como se tivesse vencido alguma batalha. Mas, para mim, aquilo só reforçava o que eu já sabia. Eliane não queria que a filial prosperasse. Ela queria provar que eu havia cometido um erro ao confiar nela. Nos dias seguintes, os problemas na filial continuaram a crescer. Eram pequenos detalhes que, isolados, poderiam ser ignorados, mas juntos mostravam um padrão claro: Eliane estava sabotando tudo. Funcionários desmotivados, projetos parados, reclamações de clientes, e, no centro de tudo, a minha sogra, agindo como se nada estivesse errado. Eu sabia que precisava agir. Não podia deixar a empresa sofrer por causa do orgulho de Eliane. E, ao mesmo tempo, sabia que confrontá-la seria o início de uma guerra que eu não queria travar, mas que, a essa altura, parecia inevitável. Eu sabia que aquela situação não poderia continuar. Minha empresa estava sendo prejudicada, e o comportamento de Eliane era inaceitável. Então, decidi que era hora de resolver as coisas de uma vez por todas. Marquei uma reunião com ela na filial. Não seria em um café, nem em um ambiente neutro. Dessa vez, ela teria que me encarar no lugar onde os problemas estavam acontecendo. Quando cheguei, a filial estava um caos. Funcionários desmotivados, prazos atrasados, clientes reclamando. Era exatamente o oposto do que eu havia imaginado quando confiei a gestão a Eliane. Ela estava no escritório principal, sentada em uma cadeira de couro, com uma postura de total desinteresse. Precisamos conversar, falei, fechando a porta atrás de mim. Ela ergueu os olhos, fingindo surpresa. Claro, querida. O que foi agora? Eliane, você está sabotando essa filial. Isso não é uma opinião, é um fato. E eu não vou deixar que isso continue. Ela me olhou por alguns segundos, sem dizer nada. Então, finalmente sorriu, aquele sorriso cínico que eu já conhecia tão bem. Sabotando? Que palavra forte. Eu diria que estou apenas tentando fazer as coisas do meu jeito. Seu jeito está destruindo o trabalho de pessoas que se dedicam a essa empresa. Essa filial não é um jogo, Eliane. É o sustento de muitas famílias, e você está brincando com isso. Ela se levantou, caminhando lentamente até a janela. Sabe, eu nunca pedi isso. Nunca pedi que você me presenteasse com uma filial ou que tentasse provar que é melhor que eu. Isso nunca foi sobre provar nada, Eliane, interrompi, minha voz firme. Foi sobre dar a você uma oportunidade, algo que você sempre disse que nunca teve. Ela se virou para mim, e pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos, vulnerabilidade. O problema, querida, é que eu não queria a oportunidade. Eu queria que você falhasse. Queria que você sentisse como é ser deixada para trás, como eu me senti tantas vezes. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Por um momento, fiquei em silêncio, tentando processar o que acabará de ouvir. Eu nunca quis te deixar para trás, Eliane. Tudo o que fiz foi tentar te incluir, te valorizar. Mas você escolheu enxergar isso como uma competição. Ela desviou o olhar, mas não respondeu. Eu sabia que, no fundo, ela entendia o que eu estava dizendo. Respirei fundo e continuei. A partir de hoje, você está fora da filial. Vou reassumir o controle e colocar alguém que realmente queira fazer esse negócio crescer. Ela arregalou os olhos, surpresa com a minha firmeza. Você não pode. Posso, sim. E vou. Porque essa filial é maior do que você, maior do que eu. E eu não vou deixar que seu orgulho destrua tudo. Eliane tentou argumentar, mas eu não recuei. Pela primeira vez, senti que estava no controle da situação, e ela percebeu isso. No final, saiu do escritório sem dizer mais nada. As semanas seguintes foram intensas, mas gratificantes. Reestruturei a filial, conversei com os funcionários e implementei mudanças que começaram a dar resultados. Aos poucos, o ambiente se transformou, e os clientes voltaram a confiar no trabalho da equipe. Quanto a Eliane,
ela se afastou por um tempo. Gustavo percebeu que algo estava errado, mas eu nunca contei os detalhes. Não queria colocá-lo no meio dessa situação. Meses depois, recebi uma mensagem dela. Era curta, mas surpreendentemente honesta. Você estava certa. Nunca foi sobre você. Foi sobre mim. Espero que um dia possamos nos entender. Não respondi de imediato. Mas guardei a mensagem. Talvez fosse um começo. Quanto a mim, aprendi algo valioso. Algumas pessoas nunca aceitarão o que você faz, não importa o quanto você tente. E está tudo bem. O importante é manter sua integridade, mesmo quando o caminho é difícil. Eliane e eu nunca seríamos próximas, mas, pelo menos, agora, eu sabia que tinha feito tudo o que podia. O que achou? Deixe seu feedback. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Deus abençoe e até a próxima!